um ao outro ajudou. E ao seu irmão disse: esforça-te. Bem-vindos, graça e paz, nossa reunião com o momento para devoção e ensino da palavra de Deus. Isaías 41:6, esse texto, esse verso da palavra, na verdade, destacando a palavra, a importância do que nós chamamos de apoio mútuo. Um ao outro ajudou. E disse, um ao outro ajudou, e ao seu irmão disse: esforça-te. Ou seja, a palavra de incentivo, de estímulo, de desafio. Olha só, você vai entender no decorrer do nosso assunto hoje à noite a importância disso, desse fato, na vida da Igreja de Jesus Cristo, na vida de irmãos e irmãs em Cristo, no seio da Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos agora algumas menções para a oração, mas antes eu tenho uma gratidão enorme ao Senhor Deus. Acabei não mencionando-a na semana passada. Eu aguardava, assim, de maneira, uma grande expectativa, sair dos 56 anos de idade para os 57. Finalmente, na semana passada, já no domingo passado, já estava com 57, estreando o meu 57 com aquela mensagem que eu preguei, né? Agora estou, desde o dia 16 de maio, vivendo os primeiros momentos de 57 anos. É meio parecido com 56, mas um pouquinho, né? A gente já envelheceu um pouquinho, uma mudança, muda alguma coisinha. E também a gratidão por chegar ao 29º aniversário de enlace matrimonial. Amém? É misericórdia de Deus, é graça de Deus. Né? E no dia do meu aniversário, a minha esposa escreveu algo assim que encheu meu coração de alegria o que ela escreveu. Tá? Eu fiquei muito alegre, muito animado. Tá? E hoje eu escrevi algo para esse tempo, que na verdade foi uma oração perante o Senhor Deus. Da maneira como Deus tem nos fortalecido, tem estendido sobre nós a sua graça. É motivo de gratidão mesmo. Nada merecemos, não é? Mas Ele tem sido bondoso para conosco. Nós também temos motivo de gratidão. Lançamos diante do Senhor em oração pelo irmão Eurípides, lá de Ribeirão Preto. Até os irmãos no grupo da igreja aqui se animaram, né? O irmão Eurípides já realizou a cirurgia e, de repente, no momento seguinte, eu estava recebendo a informação que ele estava em casa, já no dia seguinte, né? Já tinha deixado o hospital e já no lar. Passou aquele momento de, finalmente, atravessou o vale, momento difícil. Mas eu tenho trazido no meu coração de maneira muito impressionante, o Salmo 121. Nós temos em quem clamar por socorro. Nós temos o Senhor, o nosso socorro vem do Senhor. Temos no Senhor quem pode nos auxiliar, nos socorrer, nos favorecer. Nós temos essa promessa: não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Atenção constante e cuidado vigilante para com os seus. Somos guardados, protegidos,
proteção e providência. É uma riqueza no Salmo 121. Não vou mencionar muito ele hoje à noite, não, mas de momentos em momentos tem ressaltado o Salmo até para criar um certo entusiasmo em você, tá? Para você ler o Salmo 121, memorizar, tá? E fazer dele um texto tão familiar, tão envolvente na sua vida, quanto eu quero que seja também na minha vida. Nós temos oração hoje à noite pela irmã Marta, continua no processo de recuperação após a cirurgia do quadril. Ela que é uma participante conosco no projeto do Pão Missionário. Também oração agora, a irmã Inês tem que fazer uma cirurgia e precisa controlar a diabetes. E ela quase que teve a oportunidade de fazer essa cirurgia essa semana, mas Deus disse que não seria, não sei por quê. Esse contratempo que ela teve, certamente Deus tem uma razão, um motivo. Ou talvez para ela ficar bem mais envolvida com o irmão Eurípides. Já está ouvindo lá em Ribeirão Preto, eu acho, né? Creio agora. E o irmão Eurípides está agora de recuperação. A irmã Nancy, pela saúde, eu orei pela irmã Nancy. Falei, Deus, a irmã Nancy, o senhor vai trazê-la para o final de semana? E Deus a trouxe, amém. Amém. Tem alguns outros nós estamos orando para estarem conosco. Os familiares da irmã Rosângela, sempre que eu lembro de orar pela irmã Rosângela, o lar dela, vem também os familiares. A Maria Goretti, o Alain, o Alisson, os familiares dela. E quando houver oportunidade, nós vamos lá e vamos pregar no lar destes a palavra do Senhor. O Ricardo Badu, meu colega, orando ainda por ele, no processo de tratamento. Paulo Napolitano, eu tenho colocado aqui a Divina, nós começamos orando quando ela estava na UTI, com a diabetes que foi lá em cima, não é? Descompensou, foi parar na UTI e agora já está em casa. Fernando, o Jorge está em casa, também está. Vamos então agora ao texto da palavra, mas conserva esse versículo do Isaías 41, 6, um ao outro ajudou e ao seu irmão disse, esforça-te. Vamos lá para a primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu vou ler todo o capítulo 5? Não, vou ler até o versículo 11, mas o nosso versículo áureo, de ênfase e destaque para hoje à noite é o versículo 11. Primeira aos Tessalonicenses. Depois daquela leitura nossa de genealogia, de descendência de Esaú hoje à noite, você já fez um exercício vocal imenso, com aqueles nomes todos. Vamos lá, Primeira aos Tessalonicenses, capítulo 5. Eu sempre fico tentando entender se eu estou esquecendo alguma coisa para mencionar, mas eu acho que não. Primeiro aos Tessalonicenses, capítulo 5, eu vou ler o versículo de 1 a 11, porque o versículo 11 está no contexto do assunto desenvolvido pelo apóstolo Paulo no capítulo 5. Ok. Alguém me arruma um copo de água? E tratando em copo de água, ou copo d'água, eu lembrei que mandaram para mim, viu, Felipe? Mandaram para mim uma imagem que me encheu os olhos de alegria. A primeira escapou, eu deixei quebrar, mas a segunda agora eu vou cuidar dela com todo esmero. Uma outra caneca do Salmo 23, a irmã Inês preparou, já está pronta. Quando vi a imagem, lembrei da primeira, falei a segunda agora. E tem aquele púlpito que a gente tem que buscar que vai dar certinho para colocar essa caneca em cima. Não, filho, dá misturada, não dá gelada, não. Mas você quer acabar com a minha voz? A misturada. Nós vamos lá, leitura? Misturou, obrigado, tá? Tá ok, muito grato. Já tá na lista dos galardões do Senhor. Deu um copo d'água. Me perdoa, mas
com sede mesmo agora, viu? Tá bom, não, obrigado. Capítulo 5, enquanto eu tomei água, vocês abriram lá, não é? Tá todo mundo lá no capítulo 5, de 1 a 11. O ênfase é o versículo 11, mas vamos ler para pegar o contexto. Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Assim, quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite. E os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Amém. Vamos orar nesse momento. Nosso Deus, nosso Pai, Deus eternamente bendito, preciosa seja sempre a tua palavra, da leitura, a devoção, meditação, pregação, ensino, que tenhamos ouvidos atentos, corações abertos pelo Senhor. Usa o pregador e ser com cada pessoa dos que aqui se encontram reunidos pela transmissão, Deus. Oramos pelo poder e autoridade da palavra do Senhor conosco nessa noite. Fala conosco. Pai bendito, gratidão ao Senhor pelo 29º aniversário de casamento. Obrigado a Deus pela graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Em cada momento, em cada fase da vida conjugal. Obrigado pelas filhas. E agora também, das filhas, o primeiro genro. Te agradecemos, Deus. Também oramos, Pai bendito, irmãos, por quem temos clamado ao Senhor, pelo socorro bem presente no momento de angústia ou de padecimento em suas vidas. Graças damos também, Senhor, pela maneira como tudo transcorreu, sucedeu, e o irmão Eurípides realizou a cirurgia e no momento hábil do tempo do Senhor retornou para o lar. Dá-lhes ânimos, fortalecimento, Deus. Agora também temos a irmã Inês, vai fazer uma cirurgia. O Senhor sabe exatamente o dia da cirurgia dela e nós estamos orando pela provisão do Senhor. Amém. Irmã Marta Joy também fez uma cirurgia, buscou auxílio e oração entre os irmãos e agora está num processo de fisioterapias. Que tenha bom andamento, Deus. Irmã Nancy, Deus tem alcançado melhoras do Senhor, pela manhã conosco, agora à noite, seja abençoada e fortalecida pelo Senhor. Pai bendito e eterno,
também os familiares da irmã Rosângela, a irmã dela com os sobrinhos. Ó Deus, visita aquele lar, que toda obra de perturbação, inquietação, venha receber o impacto e o poder do Deus Altíssimo. Oramos, colocando as nossas vidas perante o Senhor nesse momento. Em nome de Jesus. Também temos a Divina, Deus. Já está em casa, estava na UTI. Outros nomes foram mencionados, que Fernando, o Senhor conhece todo o padecimento. A familiar da irmã Ângela, ó Deus, manifesta o teu agir. Pai, todo poder e autoridade, oramos no nome de Jesus. Amém. Assentai-vos. Responsabilidades mútuas e relacionamento interpessoal. Vou traduzir para você. Trocando tudo que eu falei numa fala bem simplesinha, bem fácil. Nosso dever uns para com os outros. Amém? Nosso dever uns para com os outros. Responsabilidades mútuas e relacionamento interpessoal. Você, de vez em quando, não fica assim, nós estamos estudando a primeira carta e vamos estudar também a segunda aos Tessalonicenses. Você nunca ficou assim, com aquele pensamento, por que estamos estudando primeira e vamos estudar segunda aos Tessalonicenses, mas principalmente primeira aos Tessalonicenses? Você sabe por que nós estamos estudando primeiro aos Tessalonicenses? Que eu estou pregando mensagens na epístola de Paulo, de primeiro aos Tessalonicenses? Tem uma razão para isso. Você já foi informado, já envolveu-se nisso, mas de vez em quando a gente esquece por que estamos onde estamos, ou por que estamos fazendo o que estamos fazendo. Sempre tem um ponto de partida, uma introdução para aquilo. Eu me lembro que eu fiquei tão impressionado com o encontro de Bartimeu com Jesus e a cura e a salvação de Bartimeu e a fé daquele homem, que num pensamento de fé, que é operada pelo amor, e de 1 aos Coríntios capítulo 13, onde a tríade de virtudes, fé, amor e esperança. E onde é que você encontra essa menção? Fé, amor e esperança, tão bem destacada na compreensão do perfil da igreja na carta de Paulo aos Tessalonicenses. Lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho do amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então a razão para estarmos estudando primeiro aos Tessalonicenses é a esperança. Tanto é que você viu que nós ficamos em 1 aos Coríntios capítulo 13 um ano todo. Lá em 2023, eu estava pregando sobre o cego Bartimeu, introduzimos o assunto sobre fé, depois viemos para o amor, e eu preguei sobre a necessidade, importância, a natureza do amor, permanência. Foi um bom tempo, e depois chegamos em Tessalônica, na carta de Paulo aos Tessalonicenses, que cada capítulo termina com uma promessa que aguça a nossa esperança na volta do Senhor Jesus Cristo. A bendita esperança. Nós estamos aguardando. De onde ele virá? Do céu. Este que vistes subir, ele subiu aos céus, ele foi assunto aos céus.
está sentado à destra do trono de Deus, e a expressão que a Bíblia usa é em breve ele voltará, ainda um pouquinho de tempo, e o que há de vir, virá. Amém? E nós estamos trabalhando isso, e estudando a epístola, capítulo 1, 2, 3, 4, chega no capítulo 4, Paulo trabalha com eles, uma menção, uma colocação de um assunto inédito, o arrebatamento. E do arrebatamento não poderia ser tão diferente quanto foi Paulo falar do dia do Senhor. O dia do Senhor virá, capítulo 5 começa falando sobre isso, aquele dia dos julgamentos, da hora mais temível e terrível que está por vir e que vai acometer de maneira atroz e terrível os perdidos, os que estão sem Jesus. Porque no arrebatamento nós, se estivermos salvos, seremos arrebatados. Isso vai acontecer num abrir e fechar de olhos. Algo muito rápido, repentino. E estudando sobre o dia do Senhor, nós entendemos a definição dia do Senhor, tá? Você tem uma vantagem do que os nossos amados irmãos do passado não tinham. Nós temos tudo isso gravado, tudo isso registrado, documentado. Você pode ir lá, pegar o vídeo, assistir, está tudo lá. Tá? As mensagens são... E agora, né, a novidade do irmão Felipe com a Bíblia digital. Estamos baixando a Bíblia digital que ele preparou, que tem os textos da palavra, cantor cristão, e as pregações. Cada pregação que vai para o YouTube, que é do Facebook, entra também na Bíblia digital. Irmã Nancy ficou contente hoje que eu baixei a Bíblia para ela ali, agora ela tem todo ali esse recurso, e também nesse recurso as pregações. No dia do Senhor nós falamos do descuido dos não salvos, que é marcado por dois fatos importantes: a ignorância das trevas e o sono da condenação. Já tratamos sobre isso com os amados. E depois, uma outra consideração, viemos ao assunto: o cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor. O dever, a necessidade de estarmos preparados. Foi um ponto. E na semana passada, a nossa libertação da ira foi uma outra consideração. Nesse cuidado dos salvos em relação ao dia do Senhor. E agora vem um terceiro ponto, que ele é tremendamente importante. E nesse terceiro ponto, que é deveras, ele é importante, realmente é importante, o inimigo está atacando muitos chamados servos do Senhor Jesus Cristo. Muitos cristãos, crentes, estão sorrateiramente, de maneira terrível, sendo enganados pelo inimigo, que é o sagaz enganador. E ele não perde a oportunidade, tem assolado a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando nós falamos do nosso dever uns para com os outros, o versículo 11, eu quero crer que você vai familiarizar-se de tal maneira com esse versículo, a importância dele. Esse versículo aqui tem um valor para mim que eu quero que tenha para você. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Nós vamos memorizar esse versículo. Esse versículo ele é de uma compreensão, de um entendimento que vai nos ajudar muito na nossa vida cristã, no nosso viver com Cristo, no ambiente chamado igreja.
no ambiente chamado igreja e na nossa responsabilidade de congregarmos, de reunirmos, de valorizarmos tremendamente, de maneira impressionantemente, como é importante fazermos parte do corpo local da Igreja de Jesus Cristo. Como é importante congregarmos, estarmos envolvidos no ambiente com outros irmãos, praticando, exercendo, desenvolvendo a vida cristã. Isso é imensamente importante. Por isso que eu trato o título responsabilidade mútuas. Ou seja, responsabilidade que é minha, como também é sua. De ambos os lados. Tanto minha quanto sua são mútuas. Há uma mutualidade. É algo que pertence tanto de um lado contra o outro, tanto a mim quanto a você. Ou seja, nosso dever uns para com os outros. Eu tenho responsabilidades, compromissos para com você. Você, por vez, tem responsabilidades e compromissos para comigo. Isso é o seio, o ambiente da igreja local. Vamos dar só uma olhadinha no capítulo 1, lá no versículo 4, capítulo 1, versículo 4, de 1 aos Tessalonicenses. Capítulo 1, versículo 4, para que você entenda o pensamento que eu vou destacar. Sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, escolhidos por Deus, eleitos por Deus. A igreja lá em Tessalônica, para quem Paulo está escrevendo a carta e mencionando o que ele mencionou e o que até agora nós temos lido e conhecido e estudado, o povo de Deus, salvos por Cristo. Ele vai falar que o evangelho não foi a eles somente em palavra, mas também em poder no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós. E vós, fostes o quê? Versículo 6. A igreja se tornou imitadora de Paulo, Silas e Timóteo, e também do Senhor Jesus. Por quê Paulo está dizendo isso? Porque recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. Aquele grupo de cristãos, de crentes, de convertidos, é com esse grupo, com essa assembleia que Paulo está falando. De maneira que fostes exemplo para todos os fiéis da Macedônia e Acaia. A igreja de Tessalônica, que eu sempre tenho mencionado, a primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu, ela é tida como uma igreja exemplar. Como uma igreja modelo. A igreja de Tessalônica, como uma igreja modelo para todas as épocas. Ela demonstrava a importância de relacionamentos saudáveis entre os irmãos, evidenciando uma comunidade de cristãos eleitos e salvos por Cristo. Amém? A importância de relacionamentos saudáveis é muito importante na igreja. Uma igreja saudável no relacionamento, no comprometimento uns com os outros. Nas epístolas, nos contextos das epístolas do apóstolo Paulo, nós vamos perceber possível
tanto na primeira quanto na segunda carta dele aos Tessalonicenses, é possível observar a importância que é dada ao relacionamento saudável na comunidade, especialmente em momentos de tribulação, de perseguição. Quando Paulo coloca, já virou minhas páginas aqui, quando Paulo coloca no capítulo 1, que eles receberam a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo. O grupo, aquela assembleia, aqueles amados, de maneira que fostes, e vai usar sempre no plural, né? Um ou outro, fostes exemplo para todos os fiéis na Macedônia e Acaia, porque eles fizeram soar, olha a unanimidade deles aqui, fizeram soar a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas em todos os lugares a fé deles se espalhou de tal maneira, que Paulo diz aqui que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Estava sendo anunciado qual a entrada que os apóstolos tiveram para com os Tessalonicenses e como ocorrer a conversão deles dos ídolos para adorar o Deus vivo e verdadeiro. A igreja, na igreja o relacionamento interpessoal é crucial para a construção de uma comunidade saudável, onde os membros se apoiam mutuamente, se cuidam, se encorajam. Veja bem, eu disse os membros. Não é algo que está tão somente com a liderança, envolve os membros. Como eu estava dizendo ontem, situações que eu vivi na minha vida, que eu fui encorajado, que eu fui desafiado, estimulado por irmãos. Não foi pela liderança, não foi pelo pastor, não foi pela mulher do pastor, foi por membros da igreja na qual eu estava inserido, servindo o Senhor. Essa importância. Agora vem uma pergunta aqui. Eu usei uma palavra, relacionamento interpessoal. O que é relacionamento interpessoal? Você vai ouvir essa palavra muito, de 1990 para cá, então, se fala muito em relacionamento interpessoal, tanto dentro da psicologia, da sociologia, relacionamento interpessoal. De maneira simples para você, relacionamento interpessoal é a maneira como você se relaciona com pessoas à sua volta, a forma como você reage às pessoas, como você se interage com as pessoas, considerando as emoções, ações, atitudes quanto às pessoas às quais você se relaciona, podendo ser num contexto familiar, escolar, de trabalho ou então de comunidade. Está me entendendo? O relacionamento interpessoal envolve famílias. Na família nós relacionamos uns com os outros. Na escola tem isso. No trabalho também tem isso. E na comunidade também tem isso. É meio estranho porque tem pessoas que falam assim, agora eu não vou mais na igreja porque eu estou tem muitos problemas, não vou mais na igreja não. Uai, fulano, só porque tem muitos problemas no seu trabalho, você também vai abandonar o trabalho? Não vou mais trabalhar não. Não vou mais na escola não. Tem problemas na escola. Não quero mais essa família, não, tem problema na família. Há uma maneira de relacionar. E aí o relacionamento interpessoal na igreja, como em qualquer outro contexto, é a forma como os indivíduos se interagem, se comunicam, se relacionam uns com os outros, é isso. É a maneira como nós interagimos, comunicamos, relacionamos. Isso é o nosso relacionamento interpessoal. Agora, é claro
que na igreja de Tessalônica, o relacionamento interpessoal destacou a interação e a união dos membros, baseada essa interação, essa união em princípios bíblicos e responsabilidades mútuas, visando a edificação da igreja e o bem-estar de todos. E Paulo estava envolvido nisso. Olha o versículo 11. Olha o versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Tanto a exortação quanto a edificação recíprocas são apresentadas como o quê? Será que Paulo está dizendo assim, olha, vou dar uma sugestão para vocês. Eu tenho uma sugestão para vocês. Não, não é uma sugestão. Não é algo que você pode fazer ou não. É uma ordem. Paulo aqui está dando uma ordem. Exortai-vos e edificai-vos. Tanto a exortação como a edificação, elas são recíprocas, elas são apresentadas como uma ordem ao fortalecimento dos relacionamentos interpessoais na comunidade cristã. Sabe o que esse versículo enfatiza? A importância de se apoiar mutuamente, exortando e edificando uns aos outros. O verbo exortar significa advertir, tem essa ideia também de advertir, mas estimular, encorajar, incentivar. Já viu o que eles fazem no esporte? Não basta ter um campo para que os atletas, os jogadores venham competir. Tem também uma arquibancada em volta, né? De um lado coloca os chamados torcedores. Aí tem os torcedores de um lado. O que o torcedor faz quando ele vai ao campo e está acompanhando o seu time? Ele vai incentivar o time. Eu nunca me esqueço, na Copa de 94, aliás, irmão, eu sou brasileiro, viu? Sou patriota da minha nação. Quando eu nasci, o Brasil era bicampeão. Ele era bicampeão. Eu nem tinha noção de nada. Nem quando ele foi tri, isso fazia alguma diferença para mim. Mas, quando eu estava com 10 anos, eu comecei a entender que o Brasil era tricampeão, era o país que tinha mais títulos nessa modalidade esportiva e tinha uma vontade imensa de ser tetra. E eu vi, na Copa de 78, a Argentina sagrando-se como vencedora, depois veio a Copa de 82. Como eles jogavam, né? Mas não ganharam a Copa. 86, 82 foi a Itália que levou o título. 86, se eu não me engano, foi a França que tirou o Brasil. Mas aí veio a Copa de 90 e depois 94. Na Copa de 94, o Brasil estava um tanto enlutado, tinha perdido o piloto, tal, que era o Senna, e vem a Copa de 94. E a gente foi se entusiasmando, até que chegou na final. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, na questão do incentivo, a gente assistindo o jogo, o locutor, o Galvão narrando, quando a bola ia para atingir o gol do Tafarel, o que o Galvão falava? Vai que é sua, Tafarel! E a gente se enchia de entusiasmo,
quando o Tafarel defendia e acatava o incentivo do locutor. Você acha que estava ouvindo aquilo? Lógico que não. Mas nós, lá de cá, quando dizia, vai que é sua, e o Tafarel ia e defendia. O incentivo. E você sabe que no campo de futebol tem um jogador que ele é o capitão, que ele coordena, incentiva, estimula, desafia. Então, exortar nós precisamos, na vida cristã, de irmãos e irmãs que vão nos ajudar, incentivando, estimulando, como aquele que passava por mim e dizia assim, memoriza. Me desafiava a memorizar a Bíblia. Aí todo ano eu estou fazendo um desafio com os irmãos aqui. Eu vou junto e não quero ficar junto, porque nós precisamos dessa mutualidade. Uns com os outros, nos envolver, não é gostoso? Hoje foi interessante de manhã, na escola dominical, quando você pensou que o irmão tal tinha 6 versículos, não, tinha 5 versículos, e aí quando você percebeu que você tinha um, a outra tinha um e o outro tinha um, você ficou até mais animado, não ficou? Aí, eu pensei que estava com 5 memorizados, ele está na mesma situação que eu, estamos iguais. Mas quem sabe a semana que vem chega alguém com 5 versículos. Amém. Amém? Eu uma vez estimulei os jovens na nossa igreja, falei, jovens, vamos memorizar o Salmo 119? Eles me olharam assim, falei, calma, é 8 versículos por semana. E a gente perfilou os jovens na frente assim do púlpito, e tinha um grupo que acatou o desafio. E cada semana eles estavam mencionando 8 versículos do Salmo 119, até atingirmos 176 versículos. Amém? Então nós vamos estimulando os irmãos. Você me estimulando, exortando, estimulando, encorajando, apoiando. Não é assim, é tão bom quando a gente tem irmãos dizendo, ore por mim. Quando o irmão abre o coração e diz, olha, ore por mim. Como é maravilhoso isso. O Spurgeon dizia que a maior demonstração de carinho que alguém pudesse expressar para com a sua pessoa era o quê? Orar por ele. Amém? Sim. Pedro estava preso, mas a igreja estava orando por ele. E quando o anjo foi lá na prisão, porque Deus enviou o livramento e tirou Pedro da prisão, ele passou na casa para dar um recado e estava indo para um lugar e bateu na porta. A menina Rod veio atender. Tinha alegria, não abriu a porta, mas deu recado para todos. Pedro está batendo na porta. E a igreja que estava orando por Pedro, não pode ser, está preso. Gente, Deus já tinha mandado a resposta de oração e eles ainda estavam tentando entender o que estava acontecendo. Importante, quando nós abrimos o coração e temos o apoio, temos em quem nos apoiarmos, e é na igreja. O Atos, capítulo 2, versículo, deixa eu conferir aqui, eu vou falar 42, eu acho que é 42 mesmo. Deus não mudou. O mesmo Deus que nos dias da igreja primitiva, o livro de Atos destaca, é o 47, que vai falar que o versículo 46 vai mostrar a unanimidade, a união da igreja. Não tinha esse negócio, não vou ficar em casa, não preciso de igreja. O que é isso? O que é isso, rapaz? Perseverando unânimes todos os dias, versículo 46 de Atos, capítulo 2. Perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo pão em casa, comiam juntos. Não tem esse negócio, você na sua casa, o outro na casa, não, é juntos. É na igreja. Comiam juntos com alegria e singeleza de coração. Versículo 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo.
E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. A igreja é a casa de Deus, coluna e firmeza da verdade. E Jesus sobre ela disse que ele a edificaria e as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Graças a Deus por irmãos e irmãs amados que não estão deixando a sua congregação como é costume de alguns, antes tanto mais quando vejo que vai se aproximando daquele dia, admoestando-vos uns aos outros. É importante este comprometimento, este compromisso, exortar-vos e edificar-vos uns aos outros no ambiente chamado igreja, no corpo local de Cristo, porque a igreja é o corpo de Cristo. E ele quer apresentá-la, igreja santa, gloriosa, sem mácula, e esse dia está aproximando. Ficar em casa é exceção para um ou outro que está impossibilitado, mas é para congregarmos, é para reunirmos essa comunidade, onde nós desenvolvemos o que chamamos relacionamento interpessoal. Devemos exortar, no sentido de consolar uns aos outros, mas também devemos edificar uns aos outros. Não. A palavra edificar, a exortação, o encorajamento, é necessário, nós vamos realizá-lo, principalmente em meio às dificuldades e desafios que envolvem os irmãos. Imagina a igreja de Tessalônica, os desafios, as dificuldades, principalmente no seio do contexto da segunda vinda de Cristo, do que Paulo está escrevendo aqui, a preocupação deles com relação aos que já tinham partido, e Paulo então reúne. Edificar é construir, refere-se à construção de um edifício. Paulo gosta muito dessa ideia de edificação dos cristãos. Era algo que Paulo tinha um apreço, um esmero, ele gosta muito. A palavra que ele usa é aplicável à questão ou questões como a construção de casas. Mas Paulo a usa metaforicamente da edificação dos cristãos na fé, ou seja, no sentido figurado, mas que é uma analogia à construção, à edificação. Então, no contexto, a edificação significa fortalecer, desenvolver ou crescer espiritualmente e fortalecer a fé e o caráter fortalecer o caráter cristão dos irmãos. Há uma importância de edificar, de fortalecer. Até porque na igreja nós temos irmãos em fases diferentes. Um já está há mais tempo na vida cristã. O outro está começando. O que está há mais tempo tem muito mais condições do que os que estão começando de te ajudar. Vai se envolver e vai ajudar. Agora tem um fato interessante que está no versículo 11. Olha o que Paulo diz no versículo 11, que ele fala assim, olha, por isso exortai-vos e exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros. Olha o que ele diz no versículo 11. Como também, você viu aí o versículo 11? Como também, estou quase chegando lá, o fazeis. O que quer dizer isso?
Ele está dando uma ordem aqui, mas eles já estavam praticando isso. Olha só. O que ele diz então? A ordem é para continuar e aprofundar essa prática ainda mais. Já estão fazendo. É como nós aqui, quando há um trabalho para ser feito e há o apoio. Vamos fazer acampamento? Por que acampamento acontece com a gente? O valor é tanto. Vamos fazer tal atividade? Vamos nos preparar para o acampamento? A gente convida preletor, a gente custeia o transporte do preletor, dá oferta para o preletor, preparamos todo o ambiente do acampamento, temos cozinheiros, temos toda a estrutura que é necessária, porque tem um apoio mútuo. Tá entendendo a importância disso? Há um relacionamento interpessoal que acontece de maneira saudável. Porque, de qualquer maneira, o relacionamento interpessoal vai acontecer. O nosso destaque aqui, a busca de importância é algo saudável. Nós fizemos o acampamento o ano passado, e outros acampamentos que nós fizemos também, que você foi abençoado, abençoada, que nós realizamos. Irmãos com dificuldade que nós trazemos no ímpeto da oração, apoiando, ajudando. E isso vai ser feito com os novos que chegarem também, desenvolvendo essa cultura de um relacionamento saudável no meio do povo de Deus. E esse versículo aqui, o versículo 11, ele faz parte de um trecho que enfatiza a importância de permanecer vigilante e preparado para a volta do Senhor. Amém? Um relacionamento saudável na igreja que está atenta, vigilante, preparada para a volta do Senhor. E a exortação edificai-vos uns aos outros são apresentadas como uma ordem para resistirem às tentações e desafios da vida, fortalecendo a fé e a esperança. Enquanto esperamos a vinda de Cristo, temos responsabilidades uns para com os outros. Eu tenho 3 responsabilidades que eu separei para que essas 3 sejam compreendidas por nós. São 3 responsabilidades que eu tenho, que eu vou tratar com você. A primeira é a responsabilidade individual, a segunda é a responsabilidade familiar e a terceira é a responsabilidade eclesiológica. Só que é só na semana que vem que nós vamos tratar sobre essas 3 responsabilidades que nós devemos considerar uns para com os outros enquanto aguardamos a volta, a vinda do Senhor Jesus Cristo. E ouça bem, memorize o versículo 11. Por isso exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E peça para a pessoa dizer, em que contexto esse versículo é para ser praticado? Em que contexto esse versículo é para ser colocado em andamento? É na igreja, da qual você congrega, da qual você faz parte do corpo local de Cristo. Então é importante. Quer fazer a vontade de Deus? A vontade de Deus é que todo aquele, por ele, vindo ao conhecimento de Cristo, seja acrescentado à igreja. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Eu conheço igrejas que estão hoje com 50 anos, que começaram como nós estamos começando, num local provisório. E hoje tem prédio. Deus é o Deus que concede. O que é para Deus nos dar um terreno e construção, se Ele deu terras e terras e terras para as tribos de Israel? Estou pregando em agosto, hein? Pai, dá-me uma bênção.
Pai, dá-me uma bênção. É o pedido, o desejo de uma filha. Fica muito peculiar para mim, porque eu tenho só filhas, né? Você tem 2 filhas, não tenho filho. E esse é o pedido de uma filha para o seu pai. Pai, dá-me uma bênção. Em agosto, Deus abençoando, eu vou pregar essa mensagem. E aí nós vamos falar muito sobre esse negócio de petição. Tá? Aí você vai parar, metade das petições que você faz aí, você vai parar porque você vai aprender o lugar certo de exercitar a petição e para quem exercitar a petição. Tá? Tem coisas que você vai pedir, você tem que saber para quem pedir. Não é para qualquer um, não. Tem a maneira certa de você pedir e para quem você vai pedir. Tem coisa que você só pode pedir para o seu pai. Tá? Em agosto nós vamos falar sobre isso. Coloquemos-nos em pé. A semana passada eu encerrei o culto e a minha esposa falou: você acabou mais cedo hoje, porque nós tivemos um incômodo de barulho. Mas eu falei: não, esposa, eu fui assistir o vídeo e falei: não, eu preguei que não tinha que pregar. E aí, tá, eu fiquei assim: mas eu preguei que não tinha que pregar. Não acabei mais cedo, não acabei no horário, eu preguei que tinha que pregar. É que eu não vi muito bem o relógio a semana passada. Eu fiz uma confusão também com o relógio, mas eu preguei, eu tinha que pregar a semana passada, como hoje eu preguei, eu tinha que pregar. Eu falei: Deus, eu vou até essa parte aqui, porque as 3 considerações fica para a semana que vem, porque a gente convive um pouquinho mais com esse assunto e nos empolgaremos um pouquinho mais com esse assunto. Mas eu quero crer que esse assunto vai ajudar, porque tal como a igreja de Tessalônica, vocês já estão fazendo isso. Amém? Vocês já estão tendo responsabilidade mútuas uns para com os outros. Tá? Continue. A ordem é para continuarmos assim com o povo da igreja local. Amém. Vamos orar nesse momento. Eu sempre sou grato aos irmãos, aquilo que Deus, através de vocês, tem feito por nós. Eterno Deus, abençoe, Senhor, a nossa congregação, os nossos amados, o nosso empenho, o nosso entusiasmo na palavra do Senhor. Obrigado a Deus por essa compreensão no versículo 11, que Paulo levou ao conhecimento da igreja em Tessalônica, mas que na verdade era uma ordem para ainda mais estimulá-los, porque eles já estavam praticando responsabilidades mútuas, havia ali o dever, o compromisso, o comprometimento em cuidar uns dos outros, em encorajar, em estimular. Uma bênção, Deus, uma igreja sendo destacada com um relacionamento saudável, tão necessário e importante para as igrejas do Senhor Jesus Cristo. Abençoe-nos, ó Deus, confirma a tua obra, a tua vontade. Também oramos por aqueles da transmissão, ó Deus, se há entre nós aqueles que estão vindo agora ao conhecimento da palavra do Senhor, que conheçam Cristo como seu único e todo suficiente Salvador. Oramos em nome de Jesus. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nosso Pai, seja Pai.
sempre, para sempre, para sempre. Amém. Amém. Deus nos abençoe e tenhamos uma ótima semana.